Olá, gente. Saudações a vocês. Dando prosseguimento e continuidade às atividades da disciplina de Introdução à Educação à Distância, né? Nós vamos, a partir de hoje, debatermos ou debruçarmos sobre a produção de alguns slides que foram produzidos sobre cada unidade do livro base de Introdução à Educação à Distância, né? O livro base de vocês é uma obra componente curricular do curso de bacharelado em Biblioteconomia, na modalidade EAD, da Universidade Federal da Bahia. A autora do livro é a professora Vanessa Cristina Menezes Fernandes, né? É um livro base de outro curso, mas a modalidade é a mesma, né? E serve aqui para a gente também. É um livro bem atual, né? E se encaixa perfeitamente aqui na nossa modalidade também, tá? Então, vamos passar aqui o slide. Unidade 1, né? Que trata da história da educação à distância. Vocês podem ver aí. Hoje nós vamos mergulhar na fascinante história da educação à distância. Nosso objetivo é mostrar como essa modalidade de ensino se transforma ao longo do tempo, adaptando-se às possibilidades tecnológicas de cada época. Tá? Primeiras experiências, né, nós vamos voltar ao século XIX, né? As primeiras experiências de educação à distância foram completamente diferentes das que conhecemos hoje. Na Europa, cursos obtidos a serem enviados por correspondência, um recurso que parecia mágico para a época, né? Um marco importante aconteceu em 1969, na Inglaterra, com a criação da British Open University. Essa instituição, pessoal, trouxe inovações revolucionárias nos instrumentos de comunicação entre professores e alunos, mudando completamente a forma de pensar o ensino à distância. Imaginem, pessoal, cartas chegando com materiais de estudo que demoravam dias ou semanas para chegar. Então, era a única forma de pessoas em locais distantes terem acesso ao conhecimento, algo que hoje parece possível, mas foi o início de toda a nossa história de educação à distância. Evolução no Brasil. No Brasil, a história começa no início do século XX, né? Intimamente ligada ao processo de industrialização. Com o crescimento industrial, surgiram novas demandas educacionais. Os trabalhadores precisaram de formação para ocupar cargos industriais, né? Os meios radiofônicos, né, os rádios, eles foram fundamentais nessa época. Permitiam que os trabalhadores rurais recebessem educação sem precisar se deslocar para centros urbanos. Duas instituições foram pioneiras. O Instituto Rádio Técnico Monitor, em 1939, vocês podem ver no slide, e o famoso Instituto Universal Brasileiro, em 1941. Por que eu digo famoso? Porque eu, quando menino, lembro desse programa aí, desse projeto. Né? Na época de 1950, a televisão chegou, lógico, e transformou tudo. Os canais educativos começaram a surgir, levando conhecimento para dentro das casas. Né? Na década de 1970, com políticas educacionais, tecnicistas, né? Opa, desculpem. A EAD, né, ganhou ainda mais força, sendo oferecida através da Associação Brasileira de Teleeducação e do MEC. Né? Então, na década de 50, pessoal, a televisão chegou e transformou tudo. Então, os canais educativos começaram a surgir, levando conhecimento para dentro das nossas casas. Então, nesta década de 70, com políticas educacionais tecnicistas, né, a EAD ganhou ainda mais força. E aí era oferecida através da Associação Brasileira de Teleeducação e do MEC. Né? Marcos tecnológicos, né, projetos como Minerva, criados em 73, ofereciam educação para pessoas economicamente vulneráveis.
O telecurso segundo grau, resultado de uma parceria entre a Fundação Padre Tieta e a Fundação Roberto Marinho, né? Preparava estudantes para exames supletivos. Olha só. Estão vendo aí, né? Na década de 90, vimos o surgimento do canal Futura, uma iniciativa privada totalmente voltada para programas educativos. Então, a Secretaria de Educação à Distância, SED, né, MEC, foi criada em 1995, consolidando a importância dessa modalidade de ensino. Canal Futuro, que vocês podem ver aí, né? A internet e os equipamentos digitais, né, os notebooks, computadores, tablets, smartphones, eles revolucionaram completamente a educação à distância, democratizando o acesso ao conhecimento como nunca antes visto. Era, gente, impressionante, gente. Consolidação legal. A legitimação legal veio com a Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB de 1996. Então, pela primeira vez, a educação à distância era reconhecida oficialmente. Então, esse artigo 80, distribuído pelo poder, né? O artigo 80 distribuído, que o poder público deveria incentivar, né, o desenvolvimento de programas de ensino à distância. Então, o artigo 80 diz: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. E aí por aí vai, né? Vocês podem ver aí. Decretos posteriores, como o 5622 de 2005, caracterizam o EAD como modalidade mediada por tecnologias de comunicação e informação, né? A Universidade Aberta do Brasil foi criada em 2005, desculpem. A UAB, a Universidade Aberta do Brasil, foi criada em 2005, né? E foi um marco na democratização, né, do ensino superior público. Tá? A pandemia de Covid-19 acelerou esse processo, mostrando para todos a importância e as possibilidades da educação online. Foi necessário que a pandemia mostrasse, né, que realmente valeria a pena a educação à distância. Antes, então, esse método de ensino sofria muitos preconceitos, né, por parte da sociedade, por parte de todos, né? Alguns números aí, né? A nossa jornada, né, mostra que a educação à distância não é apenas uma tendência, mas é uma revolução educacional, né? Olha só, de correspondências a videoconferências. Então, nós superamos os preconceitos, como eu falei anteriormente, e construímos uma modalidade de ensino que transforma vidas, democratiza o conhecimento e conecta pessoas. Ok, gente? Interessante. Então, temos aí uma síntese da unidade 1, né? Nessa unidade, nós estudamos um pouco sobre o contexto histórico da educação à distância, aqui no Brasil. Mencionamos que tudo começou com uma experiência europeia de enviar por correspondência cursos, né? E a partir daí, né? Começou na Europa, gente. A partir daí, outras práticas foram sendo desenvolvidas, sendo realizadas, e à medida que necessidades foram crescendo, né, surgindo, essas práticas foram aumentando, né? Contudo, as mudanças no ensino à distância foram, de fato, acontecendo a partir de certos marcos de mudanças tecnológicas, né? Os novos recursos que passaram a fazer parte de vida das pessoas serviram também como ferramentas para promover o ensino à distância. Nós vimos um pouco nessa unidade 1 como essas mudanças chegaram, seja pelos meios radiofônicos, ou mais tarde pela chegada da televisão, até termos a configuração que conhecemos hoje do ensino, né, mediado pelos recursos de tecnologia digitais. Com o uso de computadores, tablets, smartphones, entre outros recursos onde as aulas e os materiais didáticos podem ser disponibilizados para os estudantes. Então, por fim, após entender o contexto histórico, nós discutimos um pouco acerca do que entendemos por educação à distância na atualidade. Ou seja, conceitos que envolvem essa modalidade de educação à distância.
Ok, gente? Então aqui chega ao fim a unidade 1. Então, mais tarde, vamos ter acesso à videoaula da unidade 2. Sucesso, bons estudos.